Trabalhei naquela região norte, em Missão, Espinhosa e conheço. E agora eu convido o Dr. Paulo Antônio, que virá também, é outro palestrante do dia. Desejo também pleno sucesso. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, poder apresentar o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá em Santa Catarina, mas mais do que tudo agradecer essas brilhantes explanações que nós tivemos ontem, hoje, agora com o Gerson. São assim, um dia e meio muito profícuos, né? São fundamentais para você voltar energizado. Na verdade a gente nem volta, o pessoal lá brinca que eu trabalho mais quando estou fora do que quando está lá. A gente fica mandando WhatsApp, mandando e-mail, olha isso, já vai olhando isso aqui, já vai antecipando. Isso é muito importante. Então agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui presente. Também meus colegas de Santa Catarina que aqui estão, tenho certeza que vão replicar esse conhecimento lá na região que cada um trabalha. E já fazer um pedido, né? A Tarsila que me fez o convite, vamos dirigir a ela e também os conselheiros que estão aqui. Investigação e negociação. Está sendo fundamental a gente trabalhar isso, como investigar, usando as questões da inteligência disponibilizadas nos bancos de dados, de nos dar essa habilidade de negociar um ajuste melhor. Mas o que mais nos tem trazido dificuldades, e eu acho que daí seria esse segundo passo do próximo evento, é justamente metodologias de valoração de danos ambientais. Como mensurar esses valores do desserviço ambiental, dos prejuízos já causados e que porventura ainda não poderão ser recuperados. Eu acho que isso que falta, né? Porque causa muito constrangimento nos promotores, tanto na área civil como criminal. Você chegar numa reunião, numa audiência de transação penal ou para pactuar um TAC e você não ter critérios claros, precisos de uma valoração, sob pena de você estar cometendo injustiças. E eu gosto de citar sempre nos eventos que a gente participa, logo depois da entrada em vigor da Lei 9.099, março de 95, por aí, um colega meu ia ter uma audiência de transação penal, acho que a primeira da comarca dele, lá em Ponte Serrada, no interior do estado, que a mulher, a esposa de um juiz, levou uns tapas no salão de beleza. E ele me ligou: Locatelli, eu não fiz audiência, já fez aí, o que você vai aplicar de transação penal? Eu falei: olha, aqui a gente tem aplicado um salário mínimo de cesta básica para a PAI e pronto. E isso vigora até hoje. Quando você não sabe o que fazer, você ainda faz isso. E principalmente na questão ambiental. Pois bem, chegou na audiência, aquela história que a gente conhece, não é incidente, né, tem direito, se em 5 anos não voltar a fazer e tal. A senhora aceita um salário mínimo, pagar em cestas básicas, que vai ser doada à PAI? Na hora aceitou. Tudo bem, o ato acabou. À tarde, no dia seguinte, o papo que corria na cidade por um salário mínimo eu também quero bater na mulher do juiz. E não funcionou a questão, porque ninguém gostava dela, né? Então, e essa lógica do standard se transfere para a questão ambiental. Ele sabe que se pagar barato, vai ser sempre barato, né? Então tem um caráter pedagógico fantástico e punitivo também, você ter uma valoração depois de uma investigação difícil, depois de uma negociação difícil, você ter critérios, né? Então, essa abordagem, e agora você, Pedro, falou de manhã, que se o promotor, ele precisa ter no caso lá em Santa Catarina, nós temos um ato definido já há algum tempo, dessa tríplice abordagem, civil, penal e de improbidade ambiental também fica a cargo do próprio promotor, para que ele possa justamente ter essa visão mais macro de atuação. Então ele concentra. A improbidade hoje lá em nosso estado está virando residual, porque cada área especializada atrai esse tema. Eu acho que talvez seja um caminho a ser seguido, né? E principalmente que você permite, nós vamos ver aqui com os materiais disponibilizados, o monitoramento de todo o ciclo da infração ambiental, desde a origem, da lavratura do ato, até o desfecho dela, administrativamente e também na esfera civil e criminal, que o promotor vai dar na sequência. Nós temos o ato, justamente que coloca, inclusive, essa atribuição de custos legis em ação de uso capião, ações de fiscal da lei, e também promover medidas para a responsabilização dos agentes públicos quando relacionado à questão do meio ambiente. Nós temos lá uma promotoria temática da Serra do Tabuleiro, que é uma unidade de conservação já há muito tempo criada, e também agora recentemente, por mais que pareça normal que uma promotoria que atue na capital, se ajuizar ações na capital ou celebrar ataque, possa ter efeito estadual,
nós criamos, para não dar complicação, uma promotoria agora que tem justamente essa função de Estado. Então nós temos a lei da promotoria estadual, as promotorias regionais, né, e eu faço a rápida apresentação para mostrar como que a investigação vai se dar, porque antes de começar, a gente tem que definir quem vai investigar e o quê. Eu acho que isso é fundamental, né? Qual promotoria, até para não dar trabalho dobrado, né? Redundância ou até decisões ou encaminhamentos diferenciados. Então nós temos, além da estadual, 12 promotorias regionais e, claro, as promotorias nas comarcas, né? Que são divididas respeitando as bacias hidrográficas do nosso estado. E para facilitar isso, né? Vamos imaginar um promotor lá no interior do estado, lá em Xaxim, ele recebe uma questão que possa ter repercussão estadual. Ou pegar no litoral, problemas agora de licenciamento em Restinga. Bem, o promotor da capital já está com o inquérito civil tramitando lá sobre esse assunto. Proibir licenciamento de atividades, né, em Restinga. Então, nada mais inteligente do que ele encaminhar já a promotoria da capital, se inquérito civil já existe lá, TAC ou até mesmo uma ação judicial. Agora, como conhecer isso? Parece básico o que a gente está falando aqui, mas é difícil. Nós estamos agora terminando esse sistema, que permite essa rastreabilidade do que tramita dentro do seu estado, do seu sistema. Eu não sei como funciona Minas Gerais, outros estados aí que talvez estejam mais evoluídos, mas nós agora estamos permitindo, dentro do SIG, que cada um faça essa rastreabilidade. E sexta-feira eu estive no Ministério Público Federal, buscando justamente elementos, porque em alguns temas ainda há uma dupla atuação. Não vamos longe, o próprio tema da Restinga, questão de energia elétrica e água em áreas irregulares que envolvem unidades de conservação, exploração de minérios, né, de recursos minerais, quando que é nosso estadual, quando que é federal. Então, tem serviço para todo mundo, mas para que você não trabalhe de forma desnecessária ou investigue algo que já está sendo investigado, você tem que conhecer o que o colega do Ministério Público Federal está investigando. Sexta-feira eu estive lá com o procurador-chefe. Existe um sistema único no Ministério Público Federal, mas ele é único para o Ministério Público Federal. E se o Ministério Público é único e indivisível, ele tem que ter um sistema único da instituição, que você possa rastrear e verificar e conhecer o que anda num ou já aconteceu em outro. Então há uma sugestão que talvez, eu acho que o órgão com mais poder, né, de conhecimento dessa realidade e trabalhar nisso possa ser até mesmo o CNMP, de buscar essa integração entre os próprios Ministérios Públicos, buscando racionalização e eficácia no nosso trabalho. Essa é a nossa pesquisa interna, só limitada ao nosso Estado. E passando então ao sistema de bancos de dados estruturados, há anos, e é um trabalho isso muito difícil. Primeiro, de mostrar que você quer uma parceria. Segundo, tem que ir com um pouco de cuidado, talvez eufemismo, para dizer o seguinte: olha, nós não vamos usar só isso aqui para investigar vocês, ou um trabalho correcional, né? Porque você tem que conquistar a credibilidade e mostrar que a parceria é necessária, que todos esses dados, que são de órgãos parceiros, precisam estar disponibilizados ao Ministério Público para, primeiro, que ele cumpra a sua função, e segundo, para que ele evite de ficar toda hora requisitando documentos, solicitando material, requisitando, me encaminhe todo o licenciamento ambiental de uma empresa. Eu vou lá e acesso e busco isso a hora que eu quiser, né, quando eu precisar. Então isso foi um trabalho muito racional, porque o nosso órgão ambiental estadual usava assim, 50% do tempo dos meus servidores são gastos para responder o ofício do Ministério Público, para encaminhar, né, os licenciamentos, as autuações. Bem, eu falei até no evento com eles: olha, ninguém fica mandando ofício para perguntar como é que está o tempo, se a família está bem ou não, é porque precisa dessas informações. Então nos disponibilize de forma direta e está resolvido o problema. Pronto, feito. Só que isso tem outros reflexos. Primeiro, que queira ou não, nós vamos exercer naturalmente a nossa função fiscalizadora. E segundo, nós vamos usar isso então como um impulso para o trabalho que vai ser desenvolvido de determinados casos que chegarem à promotoria ou outros que você porventura tomar conhecimento de qualquer maneira. Então a busca incessante de dados estruturados através de convênios. É claro que hoje nós tivemos muita riqueza de informação de manhã, mas o que a gente percebeu é que também são órgãos federais, né, integrados, ótimo. O nosso limite é mais assim até com questões de ordem estadual, de órgãos estaduais e municipais, de licenciamento, de fiscalização, que já tem uma riqueza muito grande de informações. E eu pude perceber também os enfoques já até dados agora, da grandiosidade que é
o nosso país e os nossos problemas. Então Santa Catarina é 1% só do território nacional, os problemas também parecem que são menores. E também muito de ordem urbana. Né? E a gente vê tratar aqui muito, claro, desmatamento em alta escala. Nós temos também na região serrana esse problema. Pesca predatória, também temos no litoral. Mas hoje, a nossa maior preocupação, o trabalho maior, queira ou não, ainda é com os problemas ambientais causados pela cidade. É o dia a dia da promotoria. Então, acho até interessante talvez essa visão que eu vou tentar mostrar agora rapidinho, porque ela vai complementar aquele enfoque maior, grandioso que nós tivemos hoje com o IBAMA, Polícia Federal, e o colega Pedro também que expôs a questão da inteligência e da investigação. Né? Então, assim, um foco mais, vamos dizer assim, no dia a dia da promotoria. Um procedimento operacional padrão que ele deveria e poderia adotar quando chegasse qualquer ocorrência para ele. Que ele tenha instrumentos, recursos dentro do seu gabinete para já fazer um início, né, e talvez até terminar a sua investigação ali mesmo, com essas informações. Né? Por exemplo, o nosso sistema, e não vai dar tempo de mostrar hoje aqui, ele é amplo de forma que se eu digitar lá um CPF ou um nome, ele vai transcender a esfera de bancos de dados ambientais. Ele vai me dar no Detran, nos veículos que ele tem, nos cartórios de registros imobiliários e civis, aonde ele tem os imóveis. É claro que é informação que vem com aquela teoria. Posso usar na pontinha, já falou demais, falou tanto, consumiu toda a energia. A busca então de informações, por exemplo, ele vai indicar quais os cartórios que estão os documentos, né, as matrículas, ou quais Detrans existem os documentos dos veículos, e você daí vai obter, requisitar alguns elementos. Outros você já tem essa informação direto no nosso portal do promotor de justiça. Então aqui alguns que nós estamos ou já finalizados ou como agora acabamos de finalizar com a Fundação Catarinense de Cultura, com o georreferenciamento e banco de dados de todos os imóveis tombados em Santa Catarina. Então você já tem isso disponibilizado. Também o GeoCU, que é recente, com todas as unidades de conservação. Até foi apresentado lá no encontro lá do CEPUC esses dias. Que é todas as unidades de conservação estaduais, algumas municipais, a ideia é incluir todas, também de maneira georreferenciada. Facilitando, por exemplo, se chegar um parcelamento do solo para o promotor analisar, e lá em Santa Catarina existe uma particularidade que todo parcelamento do solo, antes de ser registrado, passa pelo Ministério Público, isso há mais de 20 anos, é uma ordem interna lá do Tribunal de Justiça, facilita muito esse trabalho, você visualizar essas imagens, e você vai verificar se não tem área institucional doada dentro da unidade de conservação, no entorno, próximo a imóveis tombados. Então você tem essa visualização para poder exercer melhor o seu mistério, né? Então, o portal do promotor hoje nós temos basicamente, é o que eu resumi, trouxe para apresentar. Então nós temos essa possibilidade de uma variedade maior de informações, mas pelo tema eu me concentrei aqui em trazer então as imagens georreferenciadas, a questão do licenciamento ambiental, dos autos de infrações ambientais, os imóveis tombados e o sistema de unidades de conservação. E aqui fazer só um parêntese, que todas essas informações, elas estão lá para consulta do promotor, para o seu interesse daquele caso concreto que ele tem de investigar. Então ele é consultivo, né? Agora, aquele sistema do auto de infrações ambientais, já faço esse aviso, que no final eu vou tentar explicar rapidinho como é que funciona, ele tem uma diferença, que é quando a infração aconteceu na comarca sede daquele promotor. Aí ele recebe, pelo portal do promotor de justiça, a informação através do portal de que foi inserido no GAIA, que é o sistema que a gente utiliza, uma ocorrência, né, uma infração ambiental da sua comarca. Fazendo com que daí ele mude o papel de passivo e passe a ter a necessidade de instaurar ou receber aquilo como uma notícia civil ou notícia criminal, se é caso de transação penal, se é caso de suspensão condicional do processo, enfim. Ou seja, vai exigir que ele adote alguma postura. Ou seja, é a forma que a gente encontrou
para diminuir a cifra negra na área ambiental. Então, toda ocorrência lavrada por um órgão administrativo ambiental, e aí, claro, tem que existir todo um sistema funcionando. Todos os policiais militares de Santa Catarina e o órgão estadual, todos receberam um tablet pelo FRBL, onde eles podem fazer a inserção no momento da ocorrência. E o sistema de PM Mobile, que não precisa da internet naquele local para que ele receba. Então, o nosso sistema recebe D-1, e o promotor também. É claro que a gente ficou na dúvida, qual é o melhor momento do promotor receber essa informação? Se no momento da ocorrência que está acontecendo ali, se depois, quando ele celebra um termo de compromisso administrativo, que muitos colegas confundem com o TAC, e não é. Se quando ele encerra o procedimento com a aplicação definitiva da sanção, se quando ele lavra o comparecimento no termo de, desculpa, a transação penal, né, o termo circunstanciado, e ficou essa dúvida, qual é o momento? Então, os 4 momentos. Ele é informado e ele vai daí do sistema e extrai as peças. Não, ninguém mais imprime, né? Espera, né? Porque tudo digitalizado e você exporta essas imagens para a tua petição digital ou teu próprio procedimento, processo criminal ou teu inquérito civil também, se for ainda nessa fase embrionária, né? Então o sistema permite, primeiro, uma frase que o Pedro utilizou hoje, né? Que você mantenha essa informação contigo, essa investigação contigo. Você ainda não busque externamente e divulgue o que está fazendo. Então isso é uma grande função que cumpre você ter esses bancos de dados, permitindo essa consulta direta, sem expor quem e o que você está investigando ainda, né? Através de sobreposição de imagens e o rastreamento de dados e informações em todos os bancos que estão disponibilizados, permitindo então um volume muito grande, uma variedade muito grande e uma velocidade na busca dessas informações, né? Então aqui o nosso portal, peguei um primeiro exemplo porque as informações, todas as informações de todos os bancos de dados que nos cedem essas informações, primeiro, nenhuma informação é nossa, então a gente também tem que ter essa responsabilidade do uso delas, né? Então todas as informações permitem você transformar, e isso foi muito interessante, que o órgão ambiental estadual que nos deu as informações, eles nunca viram as informações que eles têm dessa forma. Então isso foi um retorno muito grande. Eu posso daí, por exemplo, aqui são 631 mil licenças, peguei isso aqui eu acho que sexta-feira, é o que nós temos hoje de licenciamento, e eu posso, onde é que é a luzinha aqui para não ter que desligar nada? Sabia que ia fazer coisa errada. Tem um F5 aqui, será não? Ajuda. Eu posso, claro, depurar isso escolhendo a cidade, o tipo de licenciamento, se lá, pilar, ilau, o tipo de atividade, né? Então eu posso, por exemplo, buscar por municípios da minha comarca, o tipo de licenciamento, por cidade, por atividade, enfim, né? dentro daquele total que está lá no sistema. O que nós estamos fazendo agora? Copiamos lá da Bahia, né? Um trabalho interessante de visitar todos os municípios que licenciam em Santa Catarina, são 94, já visitamos 30, né? E daí a gente vê se eles preenchem órgão ambiental capacitado. Se preenchem, eles vão também ter que aderir ao SINFAT, que é o sistema estadual, para eles estarem aqui também. Vai ter então todos os dados de todos os municípios aqui também. E hoje nós temos muitos municípios licenciando. Assim como também no caso das fiscalizações. Eu, como sou bairrista, sempre que eu posso, a apresentação eu escolho a minha cidade, né? A gloriosa Chapecoense, para mostrar que tu vai escolher por municípios, né? Então, em Chapecó nós temos lá quase 3 mil licenças, as atividades maiores ali, né? Claro, veja, Gerson, postos artesianos, também atividades ligadas à suinocultura, enfim, né? E lá agora começou a moda do LAC, né? Licença ambiental por compromisso, o autolicenciamento para avicultura, por exemplo. Temos ação ajuizada lá contra isso, né? Então, as formas de pesquisa, aqui só no ano de 2018, painel de indicadores das infrações ambientais no estado. Então eu saí do licenciamento e agora migrei para o outro sistema que é de fiscalização. E aqui foi muito interessante, que veio assim de forma, vamos dizer, amistosa para nós, né, como todos os bancos de dados, mas um dos usos que a gente deu à ferramenta foi justamente detectar, mais adiante aqui eu mostro, a evasão violenta de valores pela prescrição das ocorrências ambientais, que o processo não termina nunca.
Então, os conselhos, o próprio órgão ambiental e o CONSEMA, o órgão revisor, só se reúne há anos para prescrição, para declarar a prescrição. E isso levou, num levantamento, pasme, mais de R$1 bilhão se perdeu de atuações ambientais. É um absurdo. Então agora a gente está terminando uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que vai trazer justamente essa constatação. Acho que está aqui na frente. Justamente está sendo constatado agora a ausência, primeiro, que eles não estavam encaminhando essas fiscalizações ao Ministério Público para dar o encaminhamento criminal. Resolvemos e está tudo funcionando bonitinho, é rápido, online. Excesso de prescrição, isso foi constatado, vai gerar até improbidade para quem segurou isso. E o mais grave, a não execução da reparação do dano ambiental nos acordos administrativos celebrados. Porque quando eles fazem um acordo administrativo, encerram o procedimento. Só que daí prescreve a multa que estava ali. Rapidinho. O que acontecia? Eles também faziam de conta prescrita a multa, abandonava o procedimento, enquanto o dano é prescritível. Então agora o órgão ambiental autuante, ou a Procuradoria Jurídica própria, ou a Procuradoria-Geral do Estado, que lá nós temos uma Procuradoria-Geral do Estado especializada em vários assuntos, inclusive de ordem fiscal. Então nós estamos agora pleiteando, por que não uma de ordem ambiental? Justamente para executar todos os termos administrativos celebrados por essa vasta gama de órgãos que atuam. Eles têm essa função. Que já chegaram, não, o Ministério Público executa. Não, temos serviço demais entre vocês. Já vieram com essa conversa. Cada um tem que cumprir a sua função de fiscalizar o seu acordo. Muitos colegas até confundem esse termo administrativo e aceitam para que vá em inquérito civil, não fazendo o seu TAC. Aí nós já orientamos, olha, em regra não exaure. Se exaurir até podemos pensar, mas em regra você não pode aceitar isso e há tríplice sancionamento, administrativo, civil e penal, mas há uma confusão muito grande e a gente tem orientado bastante os colegas para ter esse cuidado. Agora o próprio Conselho Superior arquivou porque o termo administrativo foi cumprido, foi executado e não precisou efetivamente ter uma ação ou o próprio TAC da instituição. Mas é raro acontecer isso. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, esse aqui é o painel das indicações. Nós temos ali quase 45 mil autuações em andamento, um valor de quase 400 milhões, hoje só das autuações. O que a gente levantou desse mais de 1 bilhão é o passivo, que se foi. E claro, também a gente não estava preocupado com esse valor, que poderia reverter para vários investimentos ambientais, mas é que junto com ele foi a falta de cobrança da reparação do dano ambiental pactuado lá. Isso que é o pior. Então, aqui a gente escolhe também, no caso Florianópolis, são 1.000 autuações, volto a falar, são apenas os órgãos estaduais, no caso a Polícia Militar Ambiental e o órgão estadual. Nós estamos agora no trabalho para que os municípios também façam parte desse sistema. O que acontece? Todas essas informações aqui, todas essas infrações ambientais, elas, na verdade, quase todas geram um reflexo penal. Ou seja, está dando trabalho aos promotores. Com esse direcionamento online D-1 para o promotor, está criando uma demanda que não tinha. Então, claro, aproveitando a conversa de manhã, nós temos também que ser racionais, Não dá para pegar tudo. Outro dia chegou lá, pegaram um papagaio na casa de uma família, cantava o hino do Corinthians bem, autuaram lá, Já é suspeito, cantar o hino do Corinthians é suspeito, é reincidente, deve ter alguma fração. Mas a questão vai fazer o que com esse caso? Olha o trabalho que ele vai movimentar. E pela regra tem que tirar da família e botar. Então, são coisas realmente que a gente não sabe solucionar. No caso dessa senhora, com a nascente no quarto. Vai acontecer isso, vai. Mas pelo menos o promotor vai estar sendo cientificado do que está acontecendo na sua comarca. Ele vai tomar a decisão se vai levar adiante ou não vai. E vai justificar por quê não vai fazer isso, Ou melhor, vou pelo crime ou vou pelo cível? Hoje há uma inversão, não sei se todos presenciam isso, de que a primeira medida é a criminal. O cível está invertendo isso. Claro que por muitas questões. Lá o pessoal foge do Conselho Superior do Ministério Público, o conselho, tem uma conselheira que está aqui, cuidado. O conselho lá tem uma regra que diz que todas as compensações, as indenizações, as mitigações, tem que ir para o FRBL, ou seja, nós não temos mais aquela discricionalidade de mandar, isso aqui vai para um carro da PM Ambiental, isso aqui, não, isso não existe, isso é fundamental.
vai para um fundo, que é o FRBL, e lá se apresentou um projeto com o conselho gestor que deferiu aqueles TABs para os promotores. Não foi o promotor de cada comarca que deu um TABs para a PM da sua cidade, não. Foi um projeto maior, com todos os recursos dentro de um fundo. Isso dá muito mais credibilidade e segurança até para quem está pactuando. Né? Então, gera uma demanda e a gente tem que ter agora essa expertise de escolher com razão, né, o que vai levar adiante. Então aqui no caso das infrações ambientais também, eu posso buscar por cidade, por CNPJ, CPF, cidades, atividade, acho que aqui tem uma de um autuado aqui, o Brasil Telecom, daí vem, só no Brasil Telecom são quase 600 autuações no estado, né, as multas aplicadas, e você pode ter esse conhecimento. Aqui só escolhi fauna, né? E aí volto a falar, a gente tem muitos problemas relacionados à fauna, à flora, poluição hídrica, atmosférica, sonora, condomínios, construções irregulares, que são crimes cotidianos nossos. E eu vi que hoje não foi falado muito disso, que são aqueles que chegam mais diariamente às promotorias. E essa ferramenta, a gente vai ver, tem mais essa função rápida e eficiente para esse tipo de... Claro, para todos, mas basicamente para esses mais do dia a dia. Tá quase acabando? Já acabou. Faz 10 minutos que eu estou falando. Não? Então vou correr aqui. Só para mostrar rapidinho as ferramentas. Essas imagens, todas que a gente viu daquela forma, a gente pode visualizar assim, escolhe a imagem de fundo, mapas de satélite, geoprocessamento. Aqui as unidades de conservação, todas, claro, eu trabalho a imagem, aproximo, visualizo. Aqui o GeoCeuc, eu só quero correr rapidinho aqui, eu falei demais, então você pode ver, por exemplo, as unidades de conservação, se o imóvel que está sendo objeto está dentro ou não. Aqui, bem, acabei que eu vou ter que correr, mas eu vou chegar rapidinho. Aqui, por exemplo, eu posso visualizar todas as infrações ambientais do estado. Claro, eu vou ter uma imagem de fundo, mas você pode botar uma imagem de satélite, né? E cada uma delas vai me dar um resumo da ocorrência, né? E eu posso, dentro do sistema Gaia, pegar todos os documentos que lá estão. Aqui eu posso formar calor das infrações ambientais por atividade, por crimes, por infratores. Posso fazer um trabalho de inteligência para saber qual crime que está acontecendo mais lá. E se lá eu sei que aquele crime deveria acontecer mais lá, é porque não estou trabalhando e autuando. Então, dupla função, né? Aqui só de poluição, por exemplo. E aqui se eu posso escolher uma área, já finalizando, degradada, ou várias áreas que eu escolhi, eu posso fazer a demarcação, trabalhar com a imagem. Posso, com as ferramentas que estão aqui escondidas, calcular a distância do curso d'água mais próximo, a aclividade, aquilo que até o Gerson mostrou, né, que vão subsidiar o meu inquérito civil, o meu TAC. Né? E aqui o próprio CARG já existe. Enfim, nós usamos uma imagem do estado de Santa Catarina, sempre que atualizada agora por drones, né? Mas nós temos uma imagem oficial, uma resolução muito boa, e que na época Santa Catarina podia utilizar essa imagem para o CAR. O secretário da Agricultura teve pelo menos a honradez, né, dá para chamar isso, de dizer: não, nós não vamos usar essa imagem, vamos usar do Ministério do Meio Ambiente, porque essa vê demais. Então veja a lógica de em vez de usar, por usar uma que não via muito, né? Mas enfim, desculpa a forma rápida agora que eu tive que demonstrar, mas é que a ferramenta é bastante instigante e tenho certeza que de fácil, vamos dizer assim, será fácil replicar em outros estados, essa sistemática, para que o promotor tenha seu poder, essa força de investigação, certo? Obrigado. Vou avançar a hora e a próxima palestra que já está, o palestrante já está aqui. O outro presidente aqui da Comissão do Meio Ambiente, ele sugeriu que fôssemos para o intervalo e em seguida recomeçar essas palestras. E por conseguinte pedir desculpa pelos 10 minutos que seria para os debates.